turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma videoaula de orientação de História, páginas 75 a 77 do Caderno Integrado 2 do 5º ano do Projeto Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E vocês, estão animados para iniciarmos mais uma aula? Tenho certeza que sim. Vamos lá? Estamos estudando cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Prestem atenção à fala da professora Ana, é muito importante. Você já abriu seu caderno integrado na página 75? Então acompanhe as leituras junto comigo. Vamos lá? Oi, estudantes! Nas aulas anteriores, nós aprendemos o que são direitos humanos. Hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre a conquista dos direitos no Brasil. Você sabia que a luta dos operários brasileiros por direitos também é um exemplo de conquista da cidadania? A industrialização no Brasil teve início a partir do fim do século XIX, quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. Verdade, professora! Como as fábricas precisavam de mão de obra numerosa, os primeiros operários foram imigrantes. Imigrantes é aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. Depois vieram os trabalhadores rurais que se mudaram das fazendas para as cidades. Eles queriam evitar as difíceis condições de trabalho no campo. Lembram que nós já estudamos o êxodo rural? O êxodo rural é o processo de migração em que as pessoas mudam do campo para a cidade. Elas vão em busca de melhores condições de vida. No entanto, os operários também trabalhavam muito e recebiam salários baixos. Vovô Zelino continua. Isso mesmo, Nelson. Além disso, as fábricas eram ambientes sujos e apertados. Muitos operários trabalhavam mais de 12 horas por dia, sem tempo para descansar ou se alimentar direito. As máquinas eram perigosas, os acidentes eram frequentes e não existiam leis para proteger os trabalhadores. A ilustração abaixo mostra um pouco do que falei. Vamos ver? Observem essa imagem. É possível perceber que os operários eram submetidos às condições desumanas de trabalho. As fábricas geralmente eram quentes, úmidas, sujas e escuras, sem falar nas jornadas de trabalho, que ultrapassavam as 12 horas diárias de trabalho por dia. Olha quem está aqui, a nossa amiguinha Tarsila. Você sabia? O quadro chamado Operários, de Tarsila do Amaral, foi pintado em 1933. Ele retrata 51 operários da indústria. A tela pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira, especialmente do estado de São Paulo. Tratou-se de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso a leis que a defendessem propriamente. Questão 1. No quadro Operários, de Tarsila do Amaral, vemos trabalhadores de todas as cores e raças. Observando cuidadosamente as faces dos trabalhadores, o que elas aparentam? Onde os operários estão? O quadro Operários, de Tarsila do Amaral, mostra a diversidade cultural e racial dos trabalhadores que migraram para São Paulo em busca de emprego nas fábricas que começavam a surgir no estado.
Observem que aqui no fundo nós vamos ter a indústria. Observem as expressões desses operários. Vocês acham que eles estão felizes, que eles estão contentes, que eles estão alegres ou que eles estão cansados? Então, o que é que vocês vão fazer? Na questão 1, vocês vão observar cuidadosamente cada face desses trabalhadores e vão descrever nesse espaço o que elas aparentam e aonde estão. Veja bem, as fábricas brasileiras do início do século XX costumavam empregar crianças, às vezes em trabalhos perigosos. Elas recebiam salários ainda mais baixos que os adultos. Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para se divertir e brincar. Muito triste, não é mesmo? Disse o nosso amiguinho Nelson. Vocês sabiam que as crianças brasileiras no início do século XX costumavam trabalhar nas fábricas? A gente sabe que na atualidade o trabalho infantil no nosso país é crime, mas que infelizmente a gente ainda presencia crianças trabalhando. A professora Ana continua. Era uma vida difícil, Nelson. Situações como essas fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e ocorreram as primeiras greves do país. A luta dos trabalhadores surtiu efeito e o governo brasileiro passou a criar leis para garantir os direitos e deveres das empresas e dos trabalhadores. Desde então, o trabalho infantil passou a ser proibido. Questão 1. Você já presenciou alguma criança trabalhando no centro da cidade ou na sua comunidade? Você acha correto criança trabalhar? Por quê? Então, nessa questão, vocês vão responder se já presenciaram uma criança trabalhando no centro da nossa cidade petrolina ou até mesmo na sua comunidade, onde você mora. Você acha que é correto crianças trabalharem? Por quê? Então, vocês vão justificar a resposta. Questão 2. No Brasil, existem leis específicas que garantem os direitos fundamentais das crianças. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem que a criança tem direito de brincar, porém, muitas ainda não desfrutam disso. Leia a sarja abaixo e marque a alternativa correta. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Olhem a expressão desse menino. O que vocês acham que passou pela cabeça dele? Ele imaginava que iria ganhar uma ferramenta de trabalho ou um brinquedo. E por que ele está com essa aparência de zangado ou chateado? Então, agora vamos fazer a leitura das alternativas, lembrando que vocês vão marcar a alternativa correta. Letra A. A sarge representa a exploração do trabalho infantil. É visível a decepção do menino ao ganhar uma ferramenta de trabalho ao invés de um carrinho de brinquedo. Você acha que essa alternativa está correta ou ela está errada? Letra B. O menino estava chateado porque não tinha nenhuma criança para brincar com ele. Vocês concordam com essa alternativa ou discordam? Letra C. Todas as crianças devem trabalhar em diversos setores para ajudar a sua família. E aí, qual dessas três alternativas nós vamos ter a resposta correta? Questão 3.
Em busca de melhores condições de trabalho, uma parte dos operários fizeram uma greve grandiosa em 1917. Veja algumas das reivindicações dos operários durante a greve: jornada de 8 horas de trabalho, congelamento dos preços dos alimentos, 35% de aumento para os salários, abolição de trabalho noturno para as mulheres e menor de idade, proibição para o trabalho de menores de 14 anos. Se fizermos um comparativo das reivindicações dos operários em 1917 com a situação atual dos trabalhadores, veremos que muita coisa continua do mesmo jeito. Vamos pegar como exemplo o congelamento dos alimentos. Você já deve ter ouvido alguém da sua família falando sobre o aumento exagerado dos alimentos nas últimas semanas. Você acha que um salário mínimo de R$ 1.100 dá para suprir as necessidades básicas de uma família? Esse salário aqui foi do ano passado, de 2020, mas em 2021 o salário mínimo do nosso país é de R$ 1.100. Converse com os responsáveis pelas despesas da sua casa e calcule a despesa mensal da sua família. Depois, faça um comparativo com o valor do salário mínimo. Que conclusão você chegou? Olha que atividade legal! Vocês vão conversar com os responsáveis ou responsável pelas despesas aí da sua casa e vão calcular qual é a despesa mensal da sua família. Depois, vocês vão fazer um comparativo com o valor do salário mínimo. Que conclusão você chegou ou vocês chegaram? Um salário mínimo é o suficiente para suprir todas as necessidades da sua família?